Vamos começar mais uma aula. E o tema de hoje é força centrípeta. Né? Vamos parar para avaliar algumas situações deste assunto. Aqui eu coloco uma circunferência que representa a trajetória. Aqui eu tenho um objeto. Esse objeto ele vai circular sobre essa trajetória em um movimento circular e uniforme. E como essa setinha que eu desenhei aqui está apontando, ela está andando em sentido anti-horário. Então essa bolinha está andando aqui em cima dessa trajetória. Se está andando no sentido anti-horário e no movimento circular uniforme, o que nós podemos dizer já de imediato? Se pertence ao movimento circular uniforme, significa que o módulo da velocidade é constante. No entanto, apesar do módulo ser constante, toda vez que um objeto descreve um movimento que tenha como característica uma circunferência, aparece neste movimento uma força, e o nome dessa força é força centrípeta. A força centrípeta, ela surge quando os objetos descrevem uma trajetória circular. E essa força centrípeta que aparece, ela sempre tem a direção radial. O que significa isso? Sempre está na direção do raio. Ela acompanha o raio. E detalhe, o sentido é sempre para dentro da trajetória. Então não importa onde ela esteja, ela sempre está na direção do raio e apontando para dentro da trajetória. Não importa onde esteja, sempre na direção do raio e apontando para dentro. Então a força centrípeta é uma força que surge, que você consegue perceber quando você tem um objeto descrevendo uma trajetória circular. E detalhe, ela tem uma direção que é radial e sempre apontando para dentro da trajetória. Mas algumas características têm que ser mencionadas. A força centrípeta não é uma força nova que surge no sistema, mas sim a força resultante de todas as forças que estão ali presentes naquele momento. Ela não é uma força nova. Observe, isso é bastante importante. A força centrípeta ela aparece no movimento circular, mas ela não é uma força nova. Ela é uma força que é caracterizada por ser a resultante de todas as forças que estão ali, naquele ponto que você está avaliando naquele momento. Então, nós podemos dizer que a força centrípeta é a força resultante. E isso tem que ficar latente, isso tem que ficar claro. A força resultante não é uma nova força, e sim a força resultante das forças que já existem no sistema naquele momento que você está avaliando. No entanto, nós podemos estabelecer um padrão. A força centrípeta ela pode sim ser a força resultante, mas tem uma fórmula para ela. A força centrípeta, quando você quer calcular o seu valor, além dela ser a força resultante, ela apresenta uma forma muito particular. A força centrípeta, quando você quer calcular o seu valor, é só pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado e o resultado dividir pelo raio. Todas as variáveis físicas têm que estar no sistema internacional. A massa em quilograma, a velocidade em metros por segundo e o raio tem que estar em metro. Então, o que nós temos? A força centrípeta ela aparece no movimento circular. Ok? Sempre que tiver um movimento circular vai ter força centrípeta. Qual a direção? Direção radial. Qual é o sentido? Para dentro da trajetória. Ela é uma força nova? Não, ela não é uma força nova. Ela é o resultado das forças que já existem ali. É a força resultante dessas forças, no ponto que você está avaliando. Porém, existe uma fórmula que nos dá a condição de calcular o seu módulo. Então, essa fórmula que nos dá a condição de calcular o seu módulo é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo seu raio. Se nós compararmos a força resultante proposta por Newton, vou botar aqui, ó. A força resultante proposta por Newton é igual a massa vezes a aceleração. E se compararmos que a força resultante
é a força centrípeta, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, você vai conseguir comparar que a aceleração da força resultante, comparado ao outro lado da igualdade, equivale à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Daí, nós podemos dizer que a aceleração centrípeta equivale à velocidade do objeto que está descrevendo a trajetória ao quadrado dividido pelo seu raio. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado, e aí nós vamos sair agora para os exercícios que vai fundamentar aquilo que nós estamos dizendo. Até o nosso próximo encontro.